Boa noite, pessoal da Real Vídeo Fluid Reis, no Instagram da Real Vídeo Fluid Reis. E hoje a gente vai ter mais uma entrevista com mais um grande benfeitor. A última entrevista nossa, a última live, né, foi uma entrevista muito legal com a Priscila Ribeiro, embaixatriz da Fluid Reis, dos nossos amigos do Prudêncio, lá de Cajuru. Uma belíssima entrevista, várias pessoas comentando, e hoje creio que não vai ser diferente, onde vamos ser agraciados e contar com a presença do nosso amigo The Beyond, da cidade de Palmitau. Palmitau já está ficando famoso no cenário das Fluid Reis, sobre a questão da festa, sobre... Bom, a gente vai conversando durante a live, só aguardar o The Beyond dar um alô aqui pra gente, ver que ele entrou na live aqui junto com a gente. Um abraço para o Anderson da Fluid Reis Divina Luz de São Carlos. Grande abraço, irmão. Abençoe todos vocês da Fluid Reis aí, Divina Luz. Um abraço para Andelita Pontes, a Fabiana também, Fabiana Claudino Mariano, acompanhando a gente aí, o Anderson de Souza. Grande abraço para todos vocês aí, grandes irmãos aí. Deixa eu ver se o The Beyond já entrou aqui na live. Kever Silva. Acho que o The Beyond entrou aqui na live. Convidar o The Beyond aqui para entrar já ao vivo aqui com a gente. Boa noite, amigo. Tudo bom, Beyond? Tudo bem, William? Satisfação falar com você, viu? Prazer é todo meu, é todo nosso, da Real Vídeo Fluid Reis. A gente já de uma longa data vem acompanhando o trabalho de vocês aí, em especial Fluid Reis da Água das Ayumas, né? Grandes amigos. Já vou falar de começo para poder não esquecer. A gente acompanha o trabalho seu, The Beyond, o Elder Reis, né? E do Márcio também, com todo o trabalho cultural também. E futuramente eu vou entrar em contato com eles para a gente fazer uma live também. São pessoas como vocês que a gente tem que agradecer sempre, que mantém viva a nossa tradição de fé chamada Fluid Reis. E se apresente para o pessoal aí. Eu sou o The Beyond, falo aqui da cidade de Palmitau, sou folião de reis, da Companhia de Reis da Água das Anhumas, aqui em Palmitau, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos na região de Assis, oeste paulista, a 150 quilômetros de Presidente Prudente, 100 quilômetros de Marília. Costumamos dizer que nós estamos entre Ourinhos e Assis, entendeu? Para as pessoas se situarem aí, a nossa posição geográfica aqui. Divisa do Paraná, estamos pertinho de Andirá também, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, e a 150 quilômetros de Londrina. Olha que legal. Lembrando Londrina do grande mestre, o Francisco Garbose. Grande Garbose. Grande Garbose. Grande mestre. E como a gente começou na entrevista também com a Priscila, uma pergunta bem fácil, né? O que é Fluid Reis para o The Beyond? Olha, a Folia de Reis, para mim, ela vem como religião. Nós sabemos que para alguns a Folia de Reis é uma manifestação, em especial para os intelectuais, a Folia de Reis é uma manifestação folclórica, e assim alguns a veem. Para outros, como alguns foliões e devotos, trata-se de religião. E para a Igreja Católica, trata-se de uma manifestação cultural do leigo, uma manifestação cultural religiosa do leigo, o que é muito bem recebido pela Igreja Católica. Eu me considero nessa faceta de termos a religião embasando tudo isso. Então, para mim, é um motivo de adorar o nascimento de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.
Muito legal. Eu costumo falar assim, né? Tira a questão da religião dentro da Folia de Reis, o que a gente consegue colher disso? Né? A base está na religião, né? Exatamente. Os reis magos são a nossa base, eles que hoje, simbolicamente, são a base para a gente fazer como eles fizeram. Eles que não desistiram de buscar a estrela da verdade para encontrar a salvação. É isso que significa, a nosso ver aqui, nos nossos foliões. Seguir a estrela da verdade para encontrar a salvação. Eles seguiram a estrela de Belém e encontraram a Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que eles disseram, né? E hoje a gente traz isso com muito, muito carinho, graças a Deus. Bem, vamos lá. Como que começou a história do Tebionde dentro da Folia de Reis? Se foi através de cultura familiar, através de amigos, gosto próprio? Conta pra gente, como foi o seu início dentro dessa caminhada na Folia de Reis? Já que você mencionou o nosso mestre lá, Francisco Garbosa de Londrina, eu vou parafrasear o Francisco Garbosa, porque certa vez eu fiz uma entrevista com ele, eu que tive programa de rádio. Muito legal. Isso, a gente vai falar daqui a pouco. Isso, tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. E ele me disse uma coisa que eu adotei. Ele disse, quem nasce numa família de folião, já nasce folião. Né? Meu pai, de saudosa memória, Brás Biondi, que foi uma pessoa que sempre foi apaixonado pela cultura caipira, né? Cresceu nesse meio. E ele foi festeiro de reis aqui em Palmital, no ano de 85. Eu cresci nisso. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, meu pai estava organizando uma festa de reis. Então, por conta disso, eu me envolvi naquilo. Eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei uma farda dele, porque o festeiro de reis fornece a farda para aquele que vai se vestir de bastião. Aqui em Palmital, pelo menos, é assim. E eu ganhei uma farda também pequenininho. Eu tenho um primo que também vestia naquela época, ele era um pouco mais velho que eu, e o meu irmão também estava nessa, né? E ele também mais velho que eu. E eu fui nessa, porque era bonito, era divertido, era coisa de criança. E eu acho que todo mundo começa mais ou menos por aí, pelo menos aqui na nossa terra. E eu iniciei assim, fazendo me vestindo de bastião, ainda criança. E aqui tem uma tradição, William, que diz que quem veste de bastião uma vez, quem põe a máscara de bastião no rosto, já tem a obrigação de vestir 7 anos. Né? E antigamente... Em alguns arredores aqui também tem essa tradição. Tradição muitas vezes esquecida, né? Por se tratar um contexto somente tradicional, né, Tebionde? Não sei se você concorda comigo, porque muitas pessoas têm a vontade de conhecer, mas porém não quer ter aquele compromisso. Exatamente. Né? Exatamente. E Não, continue. Então, eu iniciei assim, porque era divertido, pois criança, tinha 6 anos, e depois, por conta dessa crença, dessa tradição, tive que vestir mais 6 anos, né? E aí já um menino, já de 13 anos, 12 anos aproximadamente, né? Próximo aí aos 15 anos aproximadamente, eu tinha cumprido a minha promessa. E foi difícil. É uma jornada difícil. Dizem aqui que para Sebastião é pagar promessa, porque Sebastião é castigo. E aí eu terminei. Mas como eu tinha muito gosto por aquilo, e as pessoas que trabalhavam ali, que cantavam, já começaram a perceber que eu tinha até um pouco de vocação para canto, já puseram me fazer o grito, né, que é o contratipe, já puseram para me fazer o contratinho. E eu fui largando da farda, né, depois de já ter cumprido a minha obrigação, continuava andando atrás da Folia de Reis, mas passando aí já a cantar, né? Então foi isso que aconteceu, foi assim que eu iniciei. Iniciei por conta do meu pai, dos meus primos, que são cantadores de reis até hoje, né? E acabei cumprindo a minha missão na farda e depois passei a cantar e passei a seguir isso aí como uma tradição. Isso já está fazendo aí 35 anos, desde quando eu iniciei, né? Desde o meu tempo de menino. Hoje eu tenho 41, então para mim já é uma longa jornada que nós estamos aí nessa batalha. Que legal. Tê, qual que é o sentimento de vestir uma farda de bastião para você? Como que foi esse caminhar, todos os aprendizados? É claro que em cada época, cada pessoa tem, cada época aquilo embasa a companhia de reis. Antigamente era muito difícil, né? A gente botava uma farda e não podia tirar a máscara, porque não podia ser identificado. Quando chegava no almoço, tinha que ter um quarto, você entrava naquele quarto. Tanto é que os embaixadores de hoje, quando chegam no almoço, por tradição,
canta para o dono da casa pedindo um reservado para os Bastião se destrocar. Ficou isso até hoje. Mas hoje o Bastião já tira a máscara com mais facilidade. Antigamente era um pouco mais rigoroso. Para não identificar quem era o dono daquela farda, tirava a máscara e a farda num lugar, trocava de roupa e saía. Não podia ser identificado. Tinha muito disso. Tinha todo aquele misticismo, né, em cima do Bastião. Quem que era o Bastião, etc. Isso é verdade. Vestir de Bastião é uma missão. Porque eu até me empucava, me deixava intrigado, por que Bastião? E aí eu acabei achando uma explicação muito interessante. E não é Sebastião, eu costumo dizer isso, é Bastião mesmo. Né? Por que o nome Bastião? Primeiro que é uma missão ser Bastião. Você está ali para proteger aos reis, a chegar na frente, para adorar um menino. Aquilo tudo é missão. O sentimento de Sebastião é cumprir missão, né? É luta, é batalha. Esse é o sentimento, respondendo a sua pergunta. Mas o nome que eu achei de pouco tempo para cá, de tanta curiosidade, acabei achando uma explicação que me convenceu também. Se nós formos ver, William, as fotos dos castelos antigos, elas têm algumas paredes que vão à frente, uns redondos, onde os soldados andavam em cima daqueles redondos. Aquilo ali chama-se bastião do castelo. Ou seja, é o mesmo na bandeira. É o que chega primeiro, é o que protege quem está atrás, e é daí que vem a palavra bastião. Né? Então, por isso que é uma missão. É a missão de proteger, é a missão de seguir em frente, é a missão de estar próximo. Enfim, é uma coisa bonita. E essa palavra bastião vem dessa natureza aí. Sim, entra naquela questão também os bastiões, por exemplo, da história, o bastião de um tipo de mitologia, de algum assunto, são pessoas que realmente defendem, né? Então, a palavra bastião, a gente falou na última live sobre a questão de etimologia, então a etimologia muitas vezes entra em questão como defender algo. Exatamente, é nesse sentido. Exatamente. Também tem a questão do professor Garbosi, ele fala sobre a questão do sebastianismo, né? Sobre a história do sebastianismo, não sei se você chegou a ver. É uma longa história, entra todas questões de reis, etc. E vai. Então é bem propício e muito, assim, vasto essa questão dentro da própria Fluide Reis. Por enquanto a gente falou só do bastião. Não deixa de ter um pouco de razão, né? Talvez tenha derivado disso, porque nós, na verdade, não temos essa certeza de onde que veio, né? Mas essas denominações nos embasam, a gente percebe que vem de algum desses lugares. Sim, com certeza. A Folia de Reis Água das Ayumas, né? É de um rio que tem em Palmital. Como que funciona? Por que esse nome, Folia de Reis Água das Ayumas? Água deriva dos bairros rurais. Por exemplo, quando nós falamos de um bairro na cidade, nós falamos o bairro tal, esse ou aquele bairro, o centro, enfim. E o bairro rural, ele traz essa denominação, é água, né? Ao invés de falar a palavra bairro, na zona rural você fala água. E a água das Anhumas existe aqui em Palmital. A Anhumas é uma ave, e essa água existe e, por decorrência de uma promessa de um casal, surgiu essa bandeira da água das Anhumas. Aqui tinha muita tradição de muitas águas, cada uma ter a sua própria bandeira, né? Que foi se afunilando e chegou nos dias de hoje, nós temos as 3 bandeiras, Anhumas, Faceiros e Três Ilhas, que são águas, a água das Anhumas, a água dos Faceiros e a água das Três Ilhas, que são os bairros rurais aqui de Palmital. Por isso que ficou esse nome, porque ela nasceu em um bairro rural aqui em Palmital. Que legal. E quanto tempo tem a Folia de Reis, o grupo de vocês? A Água das Anhumas, ela tem uma tradição de 62 anos. E ela... A gente traz esse número porque é uma referência que a gente tem, né? Em que pese em Palmital ter uma tradição de 88 anos de festas de reis, foram 65 festas realizadas, né? Então nós podemos dizer aí que a Água das Anhumas vem vindo dessa jornada nesse tempo todo, entendeu? Sim, então igual as águas também que correm nos rios, a Folia de Reis sempre tem mantendo essa renovação, né? Exatamente. Sempre com as outras companhias, isso vem se fortificando. Eu me incomodo quando as pessoas dizem às vezes, William, olha, tem que tomar cuidado que a Folia de Reis vai acabar. Eu ouço isso faz 30 anos, né?
E aí Também. aí eu vejo, a gente chama carinhosamente a molecadinha que está vestindo de bastião. Tem os projetos sociais hoje que ensinam a tocar viola, isso está enriquecendo muito as folias de reis. Então eu não tenho muito assim, talvez possa ter alguma companhia que esteja passando por dificuldade por conta de cantador, até considero isso. Mas acabar a folia de reis, que é uma coisa milenar, eu acho muito delicado afirmar isso, né? Quando tem uma estrutura também divina também, entra todo esse conceito também que mantém uma base, né? Enquanto existir um ou dois falando o nome de Deus e através dos louvores de Santos Reis, Deus sempre vai estar dando o jeito dele. Sempre vai estar presente, e vai fazer acontecer, porque tudo é por milagre. Com certeza. Você falou que iniciou na farda, e como que foi esse trâmite entre você vestir de bastião, depois começar a cantar? Teve alguns percalços durante o caminho? Você, não, eu quero ficar com a farda? Ou você já aceitou de maneira de imediato? Pelo gosto, a gente acaba aceitando, né? Mas quando menino é muito difícil, porque você cresce vendo aquelas pessoas cantando e o que você não quer é atrapalhar. Então, quando menino, 13, 14 anos, quando a gente ia cantar, fazer o gritinho, ou cantar de contratinho, o receio de todo menino e toda menina é cantar errado. E eu tive a sorte de ter pessoas pacientes, né? Porque nós temos um método para ensinar as pessoas a cantar que precisa ter paciência. Porque eu costumo dizer que não é possível um menino tocar tão bem uma viola e não ter aptidão para cantar. Se ele tem o ouvido para música, ele também pode cantar, né? Então, para mim foi difícil por conta do receio de errar. Mas isso é insegurança de criança, de adolescente. Depois que a gente canta por 1 ou 2 anos em uma jornada, e a jornada aqui de Palmital vai do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro aproximadamente, a gente perde o medo. Canta na mesma posição, sabe o que fazer, conhece as toadas, quando o embaixador puxa uma toada, a gente já sabe o que vai fazer de resposta. Mas eu confesso que foi difícil, eu uso isso como base para tentar auxiliar a rapaziadinha de hoje que queira começar a cantar. Não pode, tem que saber, não pode chamar atenção, enfim. Porque senão você espanta aquela criança, e é ela que vai tocar isso por mais 50 anos. Né? Foi difícil, mas a vontade era maior, né? O carinho que estava ali. Né? Entendeu? É sempre assim. Sim, manda um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aí, pessoal de São Carlos, tem o pessoal de Mococa, Tapiratiba, pessoal que for entrando na live aí, coloca o nome da Folia de Reis e a cidade que é. Na medida do possível a gente vai colocando, vai falando o nome, o Adriano aí de Tapiratiba, Ganji também, benfeitor da Folia de Reis, o Pedro Fabiano, parece que tem um pessoal também de Palmital aí também, parece que eu vi aí, mas vai falando aí, pessoal. Ô, Tebionde, essa questão, como que um bastião enxerga a entrega de uma promessa? Para você, tem a visão diferente de um cantador? Eu acho que são visões que não podem se misturar. O bastião, às vezes, ele pode estar vendo aquilo de uma maneira e o cantador vendo de outra, né? Mas isso não interfere no dia a dia da companhia ou até mesmo na promessa que está sendo entregue. Eu vejo como o bastião, talvez por conta da emoção daquele momento, esteja percebendo alguma coisa que o embaixador, ou vice-versa, não esteja percebendo. Né? Então eu acho que a entrega da promessa é uma coisa muito particular de quem interpreta, porque às vezes a pessoa apenas está entregando a promessa sem muito detalhe. Talvez então não seja o caso de se saber a diferença assim, em especial. Cada um pode interpretar aquilo de uma maneira. Mas para o bastião, por cumprir missão, por pagar promessa ali na farda, eu creio que seja algo mais sentido, mais apurado, um sentimento mais aguçado. Eu, por ter sido bastião e ainda não sou embaixador, né, eu fico do lado do bastião nesse momento. Sim. O pessoal de Florinéia também acompanhando a gente aí, falou que é próximo de Palmital. Eu falei de Reis aí. Florínia. Florínia, é isso mesmo. Tem uma festa linda de Florínia. A festa de Reis, ela é linda. Pessoal de Guaranésia também acompanhando a gente aí, do estado de Minas Gerais. Também, deixa eu ver. Bom, o pessoal está comentando, passa muito rápido aqui, não dá para ler. É verdade. O Tebionde,
se você fosse comparar as Folia de Reis de hoje com as dos antepassados, o que diferencia para você? Vamos começar assim, na visão do Bastião, depois na questão dos cantadores. Eu acho que a diferença das folias de hoje para as de antigamente é um pouco a formação do folião. Antigamente nós tínhamos violeiros que aprenderam a cantar vendo o violeiro tocar. E hoje nós temos violeiros que participam do projeto Guri, por exemplo, que chegam com a viola na ponta do dedo, o que faz muita diferença, né? Antigamente nós tínhamos pessoas que cantavam, às vezes, desafinadas, porque não tinham muita vocação, mas porque não receberam, talvez, um tipo de instrução. Vinham pela fé, vinham pela devoção, vinham pela herança de família. Hoje nós temos escolas que ensinam um pouco mais o que é ser folião, em especial aqui em Palmital, o que é ser bastião, o que é ser folião, o que é ser cantador, como ser embaixador, né? Então eu acho que a diferença está na formação das pessoas. É procurado, como se passa de pai para filho, é procurado para que as pessoas levem a tradição sempre como ela sempre foi. Mas como eu disse há pouco, antigamente o bastião tinha um comportamento e hoje é um pouco diferente. Mas mesmo assim a tradição é levada à frente. Haja vista, por exemplo, quando o embaixador canta pedindo um reservado para o bastião se trocar, coisa que não acontece mais, pelo menos aqui na nossa região. Ele tira a farda, tira a máscara e se identifica numa casa. Então, um pouco da tradição, talvez tenha se mantido, mas se perdido no tempo, o que é natural. E em especial, na minha visão, a formação dos foliões. Não todos, porque nós temos pessoas que são mais simples, são da zona rural, temos embaixador, e, enfim, talvez sem nenhuma instrução, mas que tem o dom divino de fazer embaixada, né? Mas a formação do folião vem sendo muito importante na continuidade disso, de uma maneira mais apurada, mais refinada para a música, para a cantoria em si. Entendeu? Ou também da questão organizacional, dentro de uma própria Folia de Reis, liderar a Folia de Reis, etc., são situações muito importantes, né? Tem essa questão também que entra, a simplicidade é uma base também dentro da própria Folia de Reis, né? Pelos fatos de vir a maioria dos setores rurais, né, Rebione? A simplicidade, nós temos embaixadores hoje que são novos, 30 anos de idade, alguém aí de 25 anos até consegue embaixar, né? Nós temos também os de 60 anos, 70 anos. Mas, quando o embaixador mais novo vai cantar, e é um verso talvez do dia a dia, ele fala, entre aspas, o erro de português, como aquele falava há 50 anos atrás. Ele compõe a Folia de Reis. Isso não deve ser corrigido. Nós temos que fazer rimas como se fazia antigamente. Por exemplo, a bandeira vai-se embora com suas fitas balanceando. Aqui em Palmital se fala fita balanceando até hoje. E isso não é corrigido, e isso é bonito. Essa é a riqueza, né, que nós trazemos da tradição. Então, um pouco disso vai se mantendo, por conta da tradição e o que deve ser preservado. Eu tenho um exemplo também muito legal, em cima disso, da Folia de Reis que eu participo aqui em Mococa, né, que é do saudoso Zé Barbino, né, antes era querendo colocar Balbino, né, que é o correto, mas o soar Barbino parece que é até mais forte, e tem aquela raiz que desde quando foi o início da Folia de Reis, o pessoal sempre chamava o saudoso Zé Barbino. Exatamente. Tem essa questão também. E foi o decorrer dos anos, né, vocês também têm uma grande participação na divulgação da nossa tradição de festa, chamado Folia de Reis, onde deu início ao Viva Santos Reis, que era um programa de domingo, né, de manhã, você e o Helder Reis. Isso. Veja bem, Palmital se orgulha de fazer uma grande festa de reis, tem uma tradição consolidada, enfim. E por que falar de Folia de Reis somente, com tanta tradição assim na nossa região, na nossa cidade, somente do dia 25 de dezembro a 6 de janeiro, 8 de janeiro? Não. Nós tínhamos que falar de Folia de Reis o ano inteiro. E por conta disso apresentamos um projeto na Rádio Regional AM, nos 580 kHz aqui em Palmital, e ficamos no ar por 6 anos, apresentando o programa Viva Santo Reis. E perceba o que eu falei agora há pouco, não era Viva Santos Reis, porque o grito que se dá na bandeira, que o Bastião fala, é Viva Santo Reis. Né? Então foi por isso que era um bordão o nome do programa, e não era um grito de viva somente, era um bordão, que é o que a gente fala muito aqui, esse Viva Santo Reis.
E aí nós ficamos no ar, iniciamos eu e o Louro Carvalho, que inclusive é meu primo, por conta de disposição de tempo, todo domingo, das 7 às 9 da manhã. Depois o Louro teve uns compromissos, o Elder Reis assumiu e acabou ficando no ar mais 3 anos conosco, né? E por conta de compromissos pessoais, porque a Rádio Regional sempre se colocou à disposição aqui em Palmital, foi que nós tivemos que acabar com esse período. Mas existem projetos, existe conversa para tentar fazer isso voltar, enfim. Só por uma questão de tempo de cada um de nós, né, nós não estamos podendo mais voltar para o ar. Mas, uma vez radialista, sempre radialista. Com certeza. E vocês foram grandes inspirações também para a gente manter vivo ainda a questão da Real Vídeo Fleet Reis. Eu sempre acompanhei vocês, mais a parte do Elder Reis, quando estava junto com você no programa. Vocês foram grandes inspiradores, né? A gente sempre acompanhava. Bom, quer dizer, a gente não está junto, a gente não está sozinho nessa luta, né, de divulgação. Nós agradecemos, agradeço esse tipo de informação. E a festa de Palmital? Como se tornou essa magnitude, né? Quantas pessoas esse ano foi na festa? A festa de Palmital ela acontece desde 1931, quando foi realizada a primeira festividade. E até cada água tinha a sua bandeira, nós temos registro até de outras festas. Palmital tinha mais de uma festa, porque cada água fazia a sua festa. O povo morava muito na zona rural, né? Mas de uns anos em diante, as bandeiras por algum motivo foram deixando de existir, por alguma dificuldade, e aqueles cantadores passaram a migrar para outras águas, a própria pessoa que se mudava para a cidade, deixava aquela água, enfim. E essas 3 companhias, a Inhumas, Faceiros e Três Ilhas, acabaram permanecendo. E, em um determinado momento da história, conversaram para fazer uma única festa. Isso aconteceu ali por volta da década de 70. Então, todos começaram a trabalhar por conta dessa festa. Eu me lembro que há 20 anos atrás, fazia-se festa, 25 anos atrás, fazia-se festa de Santos Reis em Palmital para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas. E era uma grandiosidade, né? Hoje, nós temos um número estimado, né, que nós fazemos, onde aproximadamente, e nós medimos isso em refeição, né, em que pese a pessoa poder se alimentar quantas vezes quiser. Nós medimos isso em média de 25 a 30 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, se alimentam no dia da festa de Reis aqui em Palmital. São servidos aproximadamente 25 toneladas de alimentos, entre macarrão, carne com batata, a comida de folia de Reis, o tutu de feijão, né, a carne de porco, o lombo, que é uma tradição, que o lombo recheado, convido todo mundo para vir experimentar. Enfim, 25 toneladas aproximadamente. São 120, 130 porcos de 100 quilos que são comprados, né, porque a arrecadação das bandeiras talvez não pudesse alcançar essa quantia, e são distribuídos aí para as pessoas. Enfim, chegou nesse tamanho por conta de que não se tem assim somente uma pessoa que cuida disso. São várias pessoas que buscam fazer a sua parte. Tem aquele que vem pagar promessa e vem lavar prato, tem aquele que doa o bezerro todo ano, tem aquele que cuida do leilão, tem aquele que faz a apresentação. Cada um já sabe o que fazer e não precisa convite, entendeu? Chegou nesse ponto... Então, realmente o pessoal abraçou a festa, né? Exatamente. É uma festa feita pelo povo, né? E é uma festa popular, onde as pessoas comem na mesma mesa. Enfim, esse é um dos motivos, creio eu, que ela chegou nesse patamar, né? Sim, chega a atingir quantas pessoas? Então, nós temos a estimativa aí de 25 a 30 mil pessoas passando pela festa no dia, né? Ela acontece sempre em um sábado após o dia de Reis. Se o dia de Reis for numa quinta ou numa sexta-feira, não dá para preparar tudo, então fica para o sábado seguinte. Ela acontece sempre assim, com o intervalo do dia de Reis, de 5 ou 6 dias depois do dia de Reis, né? Então, 25 a 30 mil pessoas passam por ali e se alimentam na festa naquele dia, mais ou menos. Esse ano vocês tiveram a presença também, grande amigo do Catira, né? Foi na festa de vocês aí, grande benfeitor também aí do Catira. O Du é uma figura de extrema importância. Nós temos amizade com o Du. Ele um dia veio para cá conhecer a nossa festividade, veio através de um convite de um amigo dele. E faz 10 anos que nós temos essa amizade, né? Já é uma amizade de longa data. Mas o Du, ele é uma peça fundamental na tradição e na cultura no estado de São Paulo, né? E até no Brasil, porque ele tem um bom acesso em todas as festas de Reis.
Mandar um abraço Com para o certeza. Ducatira, porque é uma pessoa fundamental nessa arte. E lembrando, sexta-feira que vem, entrevista com o Ducatira. Quinta-feira que vem, entrevista com o Ducatira. Eu não vou perder, esse eu não vou perder. Grande Ducatira. Ducatira tem muitas histórias e realmente é um grande benfeitor. Ele eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. O ano passado a gente foi lá na cidade, na festa dele. E se Deus quiser, esse ano a gente vai, o ano que vem, né, em Palmital, e será uma honra enorme a gente conhecer vocês aí, a festa. Vamos caminhando para o final, mas antes disso eu perguntaria para você, a data do dia 4/2, vocês tiveram uma grande notícia, né, em Palmital? Exatamente. Trata-se de uma luta que nós temos e eu gostaria de explicar a razão disso tudo, né? Palmital se orgulha de fazer a maior festa de reis do mundo no gênero de distribuição gratuita de alimentos. Não se tem notícia no planeta de uma festa com essa magnitude. Mas nós não falamos que Palmital busca esse título de capital nacional da folia de reis somente pela festa que faz, como se isso fosse pouco, pelos números que ela apresenta. São 150 cabeças de gado, são 25 toneladas de alimentos, são 30, 40 mil pessoas que se alimentam. As chamadas sobras, mas não são sobras, o alimento que não é feito na festa, não é utilizado, é distribuído para todas as entidades. Nós tivemos uma da região, né, as santas casas, os asilos, as creches, os projetos sociais. Nós tivemos uma estimativa que, se nós fizéssemos uma refeição por pessoa do que é arrecadado em Palmital, nós conseguimos dar uma refeição para 100 mil pessoas. Cada pessoa poderia comer um prato de comida. Mas nós não falamos disso, porque festa de reis existe no Brasil inteiro e nós sabemos que tem tradição e tem 200 anos de festa de reis. E não é disso que nós estamos falando. E a festa de reis, ela coroa um trabalho de um ano inteiro em Palmital. Palmital é a cidade que nós temos notícia, e eu falo isso com muita humildade, peço licença a todas as outras festas de reis do Brasil e as cidades tradicionais. Palmital é a única cidade do país que nós temos algumas coisas que acontecem durante o ano que não acontecem em nenhum outro lugar. Por isso nós nos gabaritamos a buscar esse título, que já vem aí com algum tempo de luta. Palmital, por exemplo, tem um projeto que se chama Projeto Novos Foliões. Mandar um abraço para o Mário Reis, que é o grande precursor desse projeto, que forma foliões para cantar nas companhias de reis. E veja que não é projeto foliões novos, não é somente para criança. Ele já formou embaixador com 50 anos de idade, que depois dos 50 começou a embaixar, né? Então, Palmital tem esse projeto Novos Foliões, que é uma coisa muito rica para Palmital. Palmital tem uma escola de violeiro, vou mandar um abraço para o Gabriel Violeiro, que é o Cantinho da Viola, que quando é interessante para eles, ele ensina ponteios de viola de folia de reis, das toadas. Palmital é a única cidade que nós temos notícia que tem o terço de Santos Reis. É rezado toda a última quinta-feira do mês, em uma casa onde recebe as imagens das folias de reis, as imagens dos 3 reis. Palmital tem uma associação que organiza tudo isso. Palmital tem um informativo, que eu tive o privilégio de te mandar já um exemplar, você tomou conhecimento. Sim. Informativo Reis do Oriente, para tratar daqueles assuntos que acontecem durante o ano, que talvez para a imprensa não seja interessante, não traga uma grande divulgação, mas para nós criamos para documentar. Enfim, são várias as coisas que acontecem, além da devoção e fé, a quantidade de pessoas, enfim, envolvidas nisso. Então, tudo isso que eu pude mencionar e algumas coisas a mais, fazem com que Palmital busque o título de capital nacional da folia de reis. Respeitosamente. Por quê? Quando nós vemos os números da festa de reis de Palmital, nós nos surpreendemos. Mas é além disso que nós estamos falando. Esse projeto, ele iniciou há algum tempo atrás e agora ele voltou, porque na Câmara dos Deputados, quando um projeto se inicia e termina a legislatura e ele não teve tramitação, ele vai para o arquivo. Por isso ele precisou ser reformulado, né? E foi apresentado agora no último dia 4 de fevereiro, pelo deputado federal Coronel Tadeu, uma pessoa que nós temos muita estima, e também através de sua assessoria do Coronel Lincoln, da cidade de Assis, que é vizinho nosso aqui.
o projeto de lei 19 de 2020. E aí, antigamente, o projeto anterior falava apenas que confere o título de capital nacional da Folia de Reis a Palmital. Ponto. O Coronel Tadeu ampliou isso um pouco mais e vai beneficiar todas as Folias de Reis do Brasil. Porque ele fez o seguinte, reconhece a Folia de Reis, eu estou com o projeto aqui, como manifestação cultural nacional e eleva essa atividade à condição de bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro. Então, e depois ele vem e narra como sendo no artigo 2º, narra no parágrafo o que é manifestação cultural, né, o que é Folia de Reis, e no artigo 2º confere a Palmital o título de capital nacional da Folia de Reis, por conta de alguns fundamentos que estão no projeto. Então, foi ampliado isso tudo. Talvez algumas pessoas tenham ouvido falar, até um tempo atrás, o rodeio estava sofrendo algum tipo de pressão, que não tinha reconhecimento nacional. E foi mais ou menos nesse sentido, para regulamentar aquilo que foi feito um projeto de lei. E as folias de reis também viviam sem um reconhecimento formal da legislação nacional. E agora esse projeto de lei vem nesse sentido, para que as folias de reis, quando organizadas, forem até o governo federal, estadual ou municipal, já tem uma base. Tenho base legal para dizer, olha, o que nós fazemos é reconhecido, está aqui a lei que garante isso. Sim, entendeu? Sim. Entendeu? Então, por conta disso, nós temos o projeto de lei 19 de 2020, de autoria do Coronel Tadeu, deputado federal, tramitando na Câmara. É um longo caminho ainda, porque um projeto desse leva um certo tempo, né? Mas nós pedimos o apoio das pessoas para que possam incentivar esse projeto. Quem conhece um deputado, tem um amigo deputado, mande um recado, mande um ofício, para poder fazer isso sair do papel, que vai beneficiar todas as companhias de reis do Brasil, essa tradição, que não é um pedido de favor que nós estamos fazendo. O reconhecimento à cultura está previsto na Constituição Federal. É obrigação do governo fazer o incentivo disso tudo, né? E nós sabemos desse tipo de direito que nós temos. Por isso o incentivo nesse caminho, de fazer com que seja reconhecida toda a Folia de Reis como uma manifestação cultural integrante do patrimônio imaterial brasileiro. E esse projeto vai nesse sentido. E todos de mão dadas fica mais fácil, né? E ganha mais força o projeto, né, Tibione? Exatamente. Nós sabemos que a Câmara dos Deputados, o parlamento em si brasileiro, ele por ser eleito pela vontade popular, ele, quando recebe algum pedido que vem com um apoio grande da população, a pressão é muito grande. Porque os deputados, senadores, enfim, dependem do voto. E se eles sabem que as pessoas estão de olho naquilo, não vão ser influenciados, mas vão ler com mais tranquilidade, vão buscar entender o que é o pedido daquelas pessoas. Por isso nós buscarmos o reconhecimento da Folia de Reis como patrimônio material nacional, patrimônio material brasileiro, com muitas pessoas buscando essa aprovação, vai fazer com que tenhamos um reconhecimento um pouco melhor, né? Lá na Câmara, na discussão, que isso vai passar pelas comissões, nós sabemos que demora. Mas ao saber que a população apoia, nós temos possibilidade de melhorar um pouco mais o que está acontecendo sobre as folias de reis no Brasil. Sim, e ainda essa semana, o professor Afonso Furtado, lá do Rio de Janeiro, da Casa de Santos Reis do Rio de Janeiro, não sei se você chegou já a conhecer ele falou que conhece o pessoal de Palmital. Conheço. Eu falei para ele sobre a questão da tramitação do projeto, ele ficou muito feliz e colocou à disposição também. A gente está marcando algum evento assim que a gente consiga fazer um painel onde a gente possa falar sobre a questão das Folias de Reis e a gente pode apresentar e ganhar mais força ainda esse projeto. Também tentar colocar a Unesco, como o professor tem contato com o pessoal da Unesco, colocar a Unesco nessa força é de se pensar. Muito importante isso. Eu vou aproveitar, você falou do professor Afonso, eu tenho o livro dele. E eu mencionei há pouco, Palmital é a cidade que realiza a maior festa de reis no mundo, no gênero de distribuição gratuita de alimentos. Essa frase é dele. Ele esteve em Palmital, eu me lembro muito bem dele, disse que visitou várias, e ele concluiu lá, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa informação, no gênero de distribuição gratuita de alimentos, ao destaque para Palmital no mundo, né? Isso que fez para nós. Também uma informação muito relevante. O professor Afonso
Eu torço para que você consiga, inclusive, fazer uma live com ele, que é uma pessoa de muito conteúdo, né? Sim. Eu tive a graça de receber ele no próprio escritório meu aqui em Mococa. A gente já fez uma entrevista. Eu cobrei ele essa semana sobre a questão de ter um Instagram, né? Mas vamos aguardar. E a gente está aguardando uma visita dele aqui também. A gente está com vários projetos no qual, com certeza, a gente vai repassar para vocês e poder contar com a presença de vocês também. Poxa vida, fico lisonjeado saber do professor Afonso, que te acompanha, que te segue e que pode nos ajudar a encampar esse projeto em prol das nossas Folias de Reis. Se eu não me engano, é um dos maiores estudiosos da América Latina. Não sei se posso falar do mundo sobre Folia de Reis, Santos Reis, né? A Irmandade de Santos Reis. Isso é verdade. Tebionde, gostaria de agradecer você pela disponibilidade, por mostrar os seus conhecimentos, apresentar realmente o trabalho levado a sério por todos aí de Palmital, pelas águas, né, das bandeiras, todas essas pessoas que com certeza estão de mãos unidas, por isso que existe tantos projetos, existe tanto pessoas que levam a sério a nossa tradição de fé chamada Folia de Reis. É verdade. William, eu vou agradecer a você, que é eu posso dizer assim, é um embaixador dessa causa, né? Você que tem, e agradecer a Real Vídeos Folia de Reis, vocês que fazem com que isso se permaneça. Nós temos em Palmital uma dificuldade muito grande com relação a projetos científicos sobre a nossa festa. Nós temos festas e não temos nenhum registro, nenhuma foto apenas. E você fazendo o que você faz com que as coisas permaneçam no tempo, através dos seus materiais, dos seus vídeos, da sua cobertura. Quero te parabenizar e agradecer, em nome das Folias de Reis, da Água das Anhumas, dos Faceiros e das Três Ilhas, e de todos os foliões de Palmital, isso que você faz, que para nós tem muito valor e muita importância, porque nós trazemos um pouco, podemos ver um pouco do que as pessoas fazem no Brasil sobre Folia de Reis, e podemos mostrar um pouco do que nós fazemos em Palmital sobre Folia de Reis. Que Santos Reis te abençoe, a gente fala e se emociona, e que você possa sempre continuar seguindo em frente e buscando a estrela da verdade. E que seu trabalho seja sempre coroado pela honra que você apresenta, tá bom? Em nome de todos nós aqui de Palmital, em especial das nossas companhias, dos nossos foliões, muito obrigado. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam. E eu vou reiterar o pedido ao apoio ao projeto de lei 19 de 2020, de autoria do deputado federal Coronel Tadeu, para que possamos reconhecer o que já deveria ter sido feito há muito tempo, que é a Folia de Reis como manifestação cultural pertencente ao patrimônio imaterial brasileiro. Cada um de vocês, o nosso muito obrigado, um abraço ao pessoal de Palmital me acompanhando, Thiago Verza, todo mundo aqui, um abraço a cada um de vocês. Obrigado, William. Um abraço aí, pessoal. Forte abraço. Eu que gostaria de agradecer pelo sim de vocês, né? Sem isso não teria. Vocês já têm essa história, a gente só estava pegando carona. E pode contar com a Real Vídeo Folia de Reis na divulgação e no apoio desse projeto. O espaço aqui é de vocês quando precisar, informações de trâmite, o apoio do pessoal aqui, pode contar com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Eu assisti a entrevista da doutora Priscila Ribeiro, a semana passada, embaixatriz. Vou convidá-la, ela que Palmital tem uma deficiência do estudo científico da nossa tradição. Convidá-la a vir conhecer a nossa tradição, a nossa festa. Você tem sempre o convite estendido, né? Convite em pé. Convidá-la a vir conhecer e, de repente, desenvolver um trabalho científico. Nós temos algumas pessoas nos visitando neste ano. Doutora Rafaela Salles, daqui na nossa região, desenvolvendo também um trabalho científico. Mas nós temos essa carência. Então, essas pessoas, nesse sentido, eu deixo o convite especial também. Mais uma vez, muito obrigado. Tá certo, Tê. Eu vou terminar aqui com você. Grande abraço a todos vocês aí. Pessoal que acompanhou a gente na live, belíssima live, grandíssimo conhecimento do nosso amigo Tebionde. Grande abraço a todos da cidade de Palmital, todas as bandeiras que estão aí com vocês. Parabéns
e obrigado por tudo que vocês vêm fazendo pelas Folias de Reis. Grande abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.